me conhece. Você que é novo aqui no meu Instagram, no IGVT, seja muito bem-vindo, tá? Espero que esteja contribuindo aí para o seu aprendizado, que você esteja gostando aí dos meus assuntos, meus conteúdos, tá? Eu faço com muito carinho, muita dedicação para todos vocês. Então, como eu falei no início do vídeo, vamos falar um pouquinho aí sobre a síndrome do túnel do carpo, tá? Do que se trata essa síndrome aí do túnel do carpo? Segundo Maria Helena Varela Bruna, que é uma médica especialista na questão da doença, tá? Ela diz que a síndrome do túnel do carpo é uma neuropatia resultante da compressão do nervo mediano no canal do carpo, uma estrutura anatômica que se localiza entre a mão e o antebraço. Então, mais ou menos nessa região aqui, tá? Através desse túnel que fica rígido, além do nervo mediano, passa os tendões dos flexores dos seus dedos, tá? E do punho. Qualquer situação que aumente a pressão dentro do canal provoca a compressão do nervo mediano e a síndrome do túnel do carpo. Então, é basicamente isso aí que a gente estava falando, tá? Vou ver se vocês conseguem acompanhar. Então, ali a gente mostra na parte mais esbranquiçada o tendão dos flexores, o retináculo ali dos flexores, aquela espécie ali, o ligamento transverso do carpo, onde faz uma espécie de túnel. E por ali passa o nervo mediano que está ali em amarelo, tá? Na figura. E quais são os principais sintomas aí da síndrome do túnel do carpo? O principal sintoma é a parestesia, tá? Então você sente como uma dormência, um formigamento, que se manifesta mais à noite e ocorre fundamentalmente na área de inervação do nervo mediano. A evolução dessa síndrome dificulta a manipulação de estruturas pequenas e executar tarefas simples como pregar um botão, enfiar uma agulha, segurar uma xícara. Então, as pessoas que são acometidas com esse tipo de doença, com essa síndrome, elas têm dificuldade em pegar qualquer tipo de objeto, sentindo fraqueza na região da mão, dos flexores. Então, você perde aí essa força por conta dessa compressão aí indevida no nervo mediano. E como é que se dá o diagnóstico aí dessa doença? Existe o teste de Fallen, tá? Que o médico pede para o paciente fletir por 1 minuto aí o punho e os dedos, tá? Você fazendo essa manobra, você tende a aumentar a pressão ali no túnel do carpo, intracarpiana, e se houver essa pressão do nervo, os sintomas tendem a piorar. Então, o formigamento piora, a fraqueza piora, isso durante 1 minuto. Existe também o teste de Tiner, que consiste em percutir o nervo mediano. Ele, se estiver comprometido, a sensação será de choque e formigamento. Então, simplesmente também infletir esse punho. Agora você vai pressionar os dedos contra o polegar, fazendo a flexão do punho e mantendo nessa posição. Ficando nessa posição, você também está gerando compressão ali no nervo mediano e aumentará aí a sensação de formigamento e como se você estivesse tomando choque por conta de ser uma terminação nervosa, né? E também tem o diagnóstico por eletroneuromiografia, que é um exame neurofisiológico utilizado no diagnóstico e prognóstico das lesões no sistema nervoso periférico. Tá joia? Então, são alguns dos diagnósticos utilizados aí pela medicina hoje para poder descobrir o que está acontecendo com esse nervo mediano. E quais são as recomendações para quem tem esse diagnóstico positivo da doença do túnel do carpo, né? A síndrome do túnel do carpo? Uma das recomendações é evitar atividades que impliquem movimentos de flexo e extensão do punho. Isso aí é uma das recomendações. Lembrando que alterações hormonais aí da tireoide e doenças como diabetes
podem acarretar neuropatias compressivas. Então, a recomendação é você procurar um médico se tiver sensação de formigamento nas mãos, tá? E mulheres aí no climatério, no período aí de a gente fala da menopausa, né? Onde existe aí a diminuição aí da produção de estrogênio, a queda aí da hormonal das mulheres, também deixam elas mais susceptíveis aí a desenvolver os sintomas do túnel do carpo. E que eu deixei bem aqui em negrito, bastante em caixa alta aqui para que a gente se adeque mais a esse momento. Uma das recomendações é que a pessoa se sente corretamente, apoie seus braços e punhos quando tiver que usar um computador. Não esquecendo que o seu uso inadequado é um fator de risco para as lesões por esforço repetitivo, que são as LE, as DORTs, e isso em relação completa com a síndrome do túnel do carpo. Então, só em você se sentar corretamente, quando você estiver trabalhando, a gente aí que está em home office aí, em casa, no computador, então tem que se atentar o tempo inteiro à sua postura para que a gente não venha desenvolver esse tipo de síndrome dolorosa. Mas aí o que eu pergunto para o pessoal aqui que está me assistindo, tá? Qual o caminho desse nervo mediano, tá? Que a gente só se baseia, muitos profissionais, infelizmente, só se baseiam nessa região aqui, na região do túnel do carpo. Mas e o caminho que esse nervo faz? Tá? Então, como a gente não deve esquecer de uma máxima que se diz que toda corrente forte é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, pelo caminho percorrido aí pelo nervo mediano, muito provavelmente, tá? O túnel do carpo é a região mais fraca onde ele está, onde ele trafega, onde ele passa. Então, vamos ver um pouquinho sobre o caminho do nervo mediano. Então, aí, a gente vê aqui o ligamento transverso do carpo, e ele ali no meio, em azul, passando ali na região do punho, da mão do nosso modelo anatômico aí, que foi tirado do aplicativo Human Anatomy Atlas, tá? É um aplicativo bastante importante para quem gosta de estudar anatomia, em cinesiologia, biomecânica, que ensina bastante. Então, eu tirei essa imagem de lá. Então, todo esse azul aí, essa marcação azulada aí, meio neon, é justamente a passagem do nervo mediano. Então, continuando, mais uma imagem aí do nervo. Você vê que ele passa aqui por dentro, aqui na parte mais medial do seu braço, por baixo do bíceps. Lembrando que essa foto aí, ele foi tirado do peitoral, ele foi dissecado o peitoral e o bíceps braquial, para que fosse possível a visualização do nervo mediano. Aí, um pouco mais superior, tá? Eu estou fazendo aí um caminho inverso do nervo mediano, mas, na verdade, ele começa lá de cima da cervical e vai descendo. Eu estou fazendo o caminho inverso, tá? Então, nós temos aí uma bifurcação aí desse nervo, onde temos a raiz mediana medial e a raiz mediana lateral, que, consequentemente, vai subindo, onde a gente chega aos cordões medial e lateral. A divisão anterior aí desse nervo, o tronco médio, que a gente vai ver um pouquinho mais acima também, e o tronco inferior. Isso tudo aí é o que a gente chama de nervos do plexo braquial. Continuando esse caminho, então você vê que ele sai lá da C4, tá? Da terminação nervosa ali da quarta vértebra cervical. Então ele vem descendo por nervo espinhal da C5, nervo espinhal C6, nervo espinhal C7, nervo espinhal C8, para poder se juntar aí no tronco superior e tronco médio. Então, você vê que ele vem lá da C4, tá? Lá da C4, vai se ramificando até chegar até o punho,
com um nervo mediano, que a gente chama de nervo mediano. Mas aí eu entro aí na reflexão. Será que a tensão exagerada nas estruturas musculares não podem causar essa compressão dos nervos? Isso é uma pergunta reflexiva aí para o pessoal que trabalha com diagnóstico, que trabalha com tratamento aí desse tipo de lesão. Então, a gente tem que lembrar lá que, quando a gente colocou as recomendações, uma das recomendações era sente-se corretamente e apoie os braços e punhos quando tiver que usar o computador, sem esquecer de que esse uso inadequado é um fator de risco para a LER e a síndrome do túnel do carpo. Ótimo. Então, nós estamos nos referindo justamente a evitar esse tipo de postura quando você está à frente do computador. Mas nós não podemos nos esquecer que nós sofremos forças compressivas, forças o tempo todo em cima de nós, que uma dessas forças é justamente a ação da gravidade, tá? A ação da gravidade, que é uma força que vem na vertical, de cima para baixo, atuando aí no nosso corpo. Então, me diga, você está vendo que essa mulher, essa modelo que está aí nessa imagem, ela está com a cabeça projetada à frente, muitas pessoas jogam o ombro excessivamente à frente, aumenta aí a flexão na região lombar, então senta-se de forma equivocada, tá? Mas, mesmo assim, ela está na vertical. Mas o que você me diz de uma pessoa que vai na musculação e executa o exercício de forma inadequada? Além de ter a ação gravitacional ali atuando sobre ele, temos o peso do aparelho, as sobrecargas que estão sendo impostas, fazendo com que ele faça mais forças compressivas também no seu nervo. Então, o que você me diz de uma pessoa que faz um exercício como esse, dessa forma de execução, onde projeta bastante o ombro, você vê as escápulas totalmente abduzidas, totalmente deprimidas. Isso pode acarretar também uma compressão do nervo? E o que você me diz de uma pessoa que executa um leg press, levantando a cabeça, projetando também da mesma forma que a modelo está ali no computador, sendo que a modelo tem um peso da cabeça atuando sobre a ação gravitacional e o cliente que está ali no leg press, ele tem que exercer ainda mais força de antipulsão aí da cabeça, executando mais compressão ainda, mais compressões indevidas aí também nessa articulação onde nós vimos que passa justamente o nervo mediano, as terminações ali, os nervos do plexo braquial. Então é isso, pessoal. Uma pessoa, quando faz também uma prancha, eu acho que vocês não conseguem ver por causa da minha imagem, mas eu vou tentar tirar aqui um pouquinho. Uma pessoa que faz ali a prancha, da mesma forma, a pessoa jogando, botando a cabeça protusa para frente, tá? Fazendo uma antipulsão aí da cabeça. Isso tudo também está gerando umas compressões. Então, cabe a gente refletir que não adianta a gente ficar passando exercício de fortalecimento de punho para quem tem esse diagnóstico positivo de síndrome do túnel do carpo, se você descuida de todas as outras estruturas, inclusive onde se inicia aí o caminho do nervo mediano. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí da explicação, tá? Dessa reflexão aí sobre essa síndrome. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima, se Deus quiser.